Era uma vez um imigrante, um turista e um peregrino. Encontraram-se os três, sabem onde? Já começa a dar inspirar, mas não sei. Encontraram-se no bar. O imigrante olhou para o turista e disse: olha, eu viajei milhares de quilómetros para ter uma vida melhor. Hip, hip! Hurra! Isto é uma forma de brincar, alguns. Não se assustem. Está bem? A minha mulher já está a dizer: olha, ele hoje tomou café. Pronto. O turista virou-se para o imigrante e disse: olha, eu viajei milhares de quilómetros para encontrar os lugares mais bonitos, as paisagens mais belas. Urra! Então o peregrino virou-se para os dois e disse: olha, eu fiz milhares e milhares de quilómetros para ter iluminação, encontrar-me e descobrir-me interiormente. Mas eu devo ter cometido algum erro, porque vim parar aqui à beira destes dois palermas. Bem, boa tarde, graça e paz. Nas últimas semanas, o nosso país tem vindo a ser invadido por uma multidão de pessoas. É ou não é? Eles têm chegado por todo o lado. Por terra, por mar, pelo ar. E imaginem que até foi obrigado as fronteiras a serem restabelecidas. O policiamento foi reforçado, a vigilância também, e alguns poderão pensar: mas é verdade, estamos no mês de agosto e este é um ritual que se repete todos os anos. Há mais gente em Portugal em agosto, é verdade. Mas este ano parece que veio mais gente, não sei se repararam. Eles andaram por aí, do norte ao sul. E que gente é esta? O que é que os move? O que é que os fazem? Alguns deles milhares de quilómetros. E porquê é que escolheram o nosso país? Bem, eu gostava de usar estes três tipos de pessoas para identificar três tipos de posturas que nós podemos ter perante a vida. Uma como um imigrante, outra como um turista e outra, eventualmente, como um peregrino. Então vamos usar estes três tipos de pessoas para ilustrar a forma como muitos, se não todos nós, podemos cair neste tipo de concepção, de categoria de pessoa. A pergunta então é, para ti, para mim, como é que eu estou a viver a vida? O que é que isto significa ser um migrante? O que é que isto significa ser um turista? O que é que isto significa ser um peregrino? É sobre isto que eu gostava então hoje de refletirmos, não poder deixar de ser. Bem, vamos considerar primeiro a primeira coisa que estas três categorias de pessoas têm em comum. Todas elas dispuseram-se a viajar. Certo? Todas elas saíram do seu local para um outro. A segunda coisa, todos eles têm escolhido Portugal para virem para cá. E que mais bons encontros é que nós podemos encontrar nesta categoria de pessoas? Nem encontro muito mais. Porque estas três visões, estas três perspectivas, estas três cosmovisões, se quiserem, elas não têm muito mais em comum. E é isso que vamos então ver. Vamos começar pelos imigrantes. Bem, as categorias ou as características que eu vou descrever não têm a ver com ninguém em particular. Também não é que todos os imigrantes estejam assim ou tenham passado assim. Não. Estamos a falar, se quiserem, de características gerais ou até de alguma forma estereotipadas. Então, o fluxo de imigrantes ainda tem vindo a reduzir no nosso país nos últimos anos. Ele ainda é intenso no mês de agosto. Mas temos para uma qualquer aldeia ou vila portuguesa. É, não é? Parece que ganha uma vida diferente. Um barulho diferente. Um movimento diferente. Aqui na cidade, se calhar, não se sente tanto, mas não há nenhuma aldeia ou cidade do interior que não pulse de maneira diferente agora no verão. Porquê? Porque os filhos da terra estão de volta. Os filhos da terra estão de volta. Ainda que seja por breves semanas, é um tempo de reencontro. É um tempo de matar saudades. É um tempo, se calhar, de relembrar algumas memórias da infância. É tempo de estar com familiares, é tempo de estar com amigos. E alguns de vocês estão, ou já foram imigrantes. Isto é aquilo que eu estou a dizer, é verdade ou não é? É verdade.
É verdade. É um tempo, às vezes, aguardado até com alguma expectativa. Ao longo do ano, o imigrante que está fora do seu país deseja aquele momento de voltar à sua terra. Mas neste reencontro, às vezes há um misto de emoções. Porquê? Porque às vezes há sentimentos contraditórios. Se por um lado temos alegria, às vezes temos ostentação. Às vezes temos vaidade. Às vezes, por isso, temos uma pitada de inveja. Às vezes, temos mesmo uma vergonha escondida. Porquê? Porque o sucesso dos nossos imigrantes, que deixem de dizer, é merecido. Tenho-vos de dizer que eu sou muito apreciador dos imigrantes, daqueles que fizeram esforço para se deixar essa terra, irem para o lugar que não conheciam e ir batalhar lá fora. E quero deixar isto bem claro, também. Mas o sucesso dos imigrantes normalmente decorre de lutas, dificuldades, de sacrifícios. Mas ninguém gosta de falar nisto. Aquilo que gostam de mostrar são as conquistas, são as vitórias, são os objetivos que foram alcançados. Foi o alcançar alguma coisa na vida. Mas há uma humilhação que muitos eventualmente tiveram de passar. Daí a vergonha escondida. E sabem que o sucesso dos imigrantes muitas vezes é mal entendido. Eu lembro-me que a primeira casa que os meus pais venderam, eles venderam a um imigrante. A uma imigrante na casa. E porquê que ela comprou aquela casa? Ela comprou aquela casa por uma razão muito simples. Ela queria morar no local em que tinha nascido. Então, os meus pais, como sempre tiveram algum olho para o negócio, quando é que puseram a casa à venda? Em agosto. Os imigrantes vinham. E a placa esteve lá muito pouco tempo. E ela chegou e disse: vai ter esta casa. Quanto é? É X, não o seu preço. Pegou ali logo, não foi ao banco pedir dinheiro, fechou o negócio. Eu na altura era criança, isso já foi há bastantes anos. Eu fiquei curioso, sabem? Porque como é que alguém tem assim tanto dinheiro no bolso, deixa-me dizer assim, para chegar? Ela deve ter um trabalho importante lá no estrangeiro. Ela deve fazer alguma coisa que possa receber bem. Eu descobri que aquilo que aquela senhora fazia durante o ano e durante vários anos era de penar frangos. Era de penar frangos. Mas com essa perseverança, essa não dificuldade de fazer, se calhar, um serviço que aqui, se calhar, não faria, também acontece. Mas foi isso que lhe permitiu comprar a casa no local em que ela tinha nascido. Há sacrifício. Há sacrifício. Porque por trás da história de um imigrante de sucesso, sempre vai haver uma história de sacrifícios que não é contada. Uma história de luta que não é revelada. Então, esta primeira característica que eu queria identificar, que vocês pudessem desde já notar como um imigrante, é aquele que vive uma vida de aparências. Porque não conta a história toda. É nesta dimensão que eu quero que nós consideremos quando nós olhamos para a vida como um imigrante. A segunda questão, e a característica que está muito presente na vida dos imigrantes é o quê? É de um coração dividido. É ou não é? Nós temos desejo de voltar à sua terra natal, de voltar à sua cultura, voltar à sua língua, voltar aos locais em que eles cresceram. Mas, por um lado, há o país de acolhimento, onde alguns já tiveram filhos e lá ficaram, alguns têm netos, os vínculos com o país vão-se perdendo. É esta inquietação entre a terra natal e entre o país de acolhimento. Então, a segunda característica do imigrante é do coração dividido. E quando o coração está dividido, sentimentos estão divididos e o coração está partido. Então vamos começar com a questão da aparência. E para, seguindo no exemplo desta característica, deste tipo de pessoa, vamos transpô-lo para a forma como nós olhamos para a nossa vida. Quantos de nós temos vivido vidas de faz de conta? Vidas que projetam e ostentam uma abundância material, mas são uma pobreza existencial. Vidas brilhantes, vidas de glamour, vidas que toda a gente gostaria de ter quando olha para elas. Vidas que até qualquer um podia pensar:
em cobiçar. Mas, na prática, não são mais do que meros cristãos de carta. Recentemente, nós portugueses, nós tivemos mais um escândalo financeiro, não foi? Que envolveu portugueses. Estamos a falar de Altice. Sabem o que é que eu estou a falar? Aquele português que fundou a Altice. Nós olhávamos para ele tinha tudo e mais alguma coisa que pudesse pensar-se. O seu braço direito, igual ao outro. Tinha um carro fabuloso, não sei se vocês viram nas imagens. Quando a autoridade tributária chegou, estava a descarregar um carro magnífico, que era um Aston Martin. Brutal. Mas esta vida parece-nos envolvida em branqueamento de capitais, roubo, fraude. Vidas de glamour, mas que a realidade não corresponde. Vidas prósperas, aparentemente, mas moralmente decadentes. E o que é que o Senhor Jesus nos ensina lá sobre isto? Bem, o Senhor Jesus alertou-nos para o perigo que nós temos de viver vidas dobras ou duplas. Vidas que são branco e preto ao mesmo tempo e são cinzento. Na altura, em Lucas 6,46, se vocês quiserem abrir comigo, um pequeno versículo. Jesus dirige-se a quem está a ouvir e ele vai dizer estas palavras que o evangelista Lucas nos repete. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Porquê é que vocês dizem uma coisa e vivem outra? Porquê é que estão tão preocupados na aparência, mas na realidade, no vosso interior, é bem diferente? E agora, reparem o que é que Provérbios também nos diz relativamente à aparência. No capítulo 31 e versículo 30. Mais direcionado às mulheres, é verdade, mas tem aqui o sentido mais largo. Diz o seguinte: enganosa é a beleza e vã a formosura. A aparência não acrescenta muito. Se nós não formos coerentes e acompanhados das nossas ações, das nossas práticas, da nossa vivência como um todo. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, será louvada. A verdade é esta, é que cada um de nós vai sempre procurar a aprovação daqueles que os rodeiam. Isto já é antigo, não é novo. Atreveria a dizer que é uma realidade desde que o homem foi criado por Deus. Mas esta necessidade de aprovação, de agradar aos outros, espelha bem a hipocrisia e a falsidade. Então Jesus diz: olha, vocês dizem com a vossa boca uma coisa, mas o vosso coração expressa outra. Vocês lembram-se que a determinada altura, quando há uma carta que está a ser escrita a uma das igrejas lá da Ásia do Norte, e agora já não é aos descrentes, é aos crentes. Eles dizem: olha, tu não és crente, nem és frio. Porque és morno, eu vou-te vomitar da minha boca. Sabem, quando nós somos quentes, nós sabemos que somos quentes. Quando somos frios, nós sabemos que somos frios. Quando estamos namorados, a coisa dá para enganar e para passar. A tua preocupação, então, é agradar a Deus ou agradar aos homens? É a pergunta que Paulo, o apóstolo, nos responde. E que põe ainda um peso ainda muito forte nesta distinção, se quiserem, de aparência e de realidade. Em Gálatas 1:10, ele diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo, vá lá, então nós não devemos dar com todos, não devemos agradar a todos, não devemos viver aqui. Eu vou repetir o que Paulo escreveu. Não sou eu, Paulo. Porque se ainda estivesse, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Cuidado quando nós contemporizamos com aquilo que não é de Deus, apenas para agradar. Apenas para não dizer não a um familiar ao qual nós devemos dizer não. Sabem, eu não sei quantos de vocês iriam pelas ruas e convidariam
um bêbado para passar o Natal convosco. Creio que ninguém o faria. Porquê é que às vezes nós toleramos na nossa casa familiares que estão nessas circunstâncias? Porque é familiar? Não chega. Então, se há coisas que nós não toleramos aos outros, não devemos tolerar nas familiares. Às vezes é necessário dizer não aos amigos. Se o meu amigo, que se diz meu amigo, me está a levar para fora da vontade de Deus, ele é meu amigo ou sou eu que não sou seu amigo? Ao deixar de ir. Paulo tinha isto muito claro. Se ele quisesse agradar aos homens, ele já não seria servo de Cristo. Então, primeira questão, a aparência. Cuidado com a aparência. E viver pela aparência e para a aparência. Segunda coisa, a questão de viver com o coração dividido. Quantos vivem a vida sem quererem tomar um compromisso? Porque não têm capacidade de decisão. Na tua vida, tu vais ter que tomar decisões e vais ter que assumir compromissos. Sejam eles relacionamento, sejam eles profissionais, sejam eles o que quiserem. Sabem? Há muita gente sempre a titubear entre um lado e outro. E conforme já temos ouvido esta tarde, para um cristão, um pé no mundo, um pé no caminho de Deus, não dá. Não dá. Não dá. Tentar viver a vida sem se comprometer com nada, nem com ninguém, não dá. E há muita gente que vive na indecisão e quer que os outros decidam por eles. Conhecem? Conheço. Gente que está à espera para quê? Para que depois venham dizer, não, foste tu que escolheste. Deixa-me dizer uma coisa, que tu sabes isto. Tu vais dar contas de ti mesmo a Deus. E não importa se foi o outro que te aconselhou a tomar uma decisão ou uma escolha. A decisão foi tua. E és tu que vais dar conta dela. Então, há uma decisão de vida ou de morte que tu precisas tomar. E essa decisão de vida ou de morte está ou tu escolhes Deus ou tu escolhes o diabo. Ei, palavra forte, diabo. É verdade. Porque não há meios termos. Gente que não se compromete com nada, nem se compromete com ninguém. E vivem então nesta indecisão. Veja o que Jesus diz acerca disto. Mateus 6:24. Ninguém pode servir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Basicamente aquilo que Jesus aqui está a dizer, está a fazer a distinção, identificar Mamão com as riquezas, com os bens materiais, aquilo que a nossa sociedade do século XXI tanto procura, o serviço a Deus. A decisão é esta. Quem é que quer servir? Porque não vai dar para servir a Deus. E ao diabo, ao mesmo tempo. Não dá para viver sem compromisso. E lembra-te de uma coisa. Uma não decisão já é uma decisão. Vou repetir. Uma não decisão já é uma decisão. Deixa-me dizer agora isto, que é, no contexto religioso atual em Portugal, vocês sabem qual é o maior grupo que existe? O maior grupo religioso em Portugal. Tem alguma ideia? Não é isso que vocês estão a pensar. O maior grupo religioso em Portugal é o dos não praticantes. É o dos não praticantes. De gente que não se compromete com nada. Nem sequer comprometer. E se pensam que esta é uma realidade apenas do contexto católico romano, não é. Infelizmente é discurso. No contexto evangélico também se verifica cada vez mais isto. E agora, se eu vos dissesse que eu sou um jogador de ténis, vocês iam acreditar com esta barriguinha? Não iam, pois não. Mas eu quero vos dizer que eu sei as regras do jogo. Eu até andei com 14, 15 anos, andei talvez 2 anos a aprender ténis. Depois, ao longo destes anos todos que já passaram, de vez em quando, de 5 em 5 anos,
para aí, ainda jogo uma partidinha de ténis com os meus amigos. Por isso eu posso dizer aqui, todo orgulhoso diante de vocês, que eu sou um jogador de ténis não praticante. Isto faz sentido? Não faz sentido nenhum. Olha. Então, meus caros, se tu estás a titubear entre dois caminhos, quer dizer que hoje tu precisas tomar uma decisão. Tu hoje precisas assumir um compromisso. E não vale a pena remontares ao teu passado aquilo que já viveste, a decisão da tua vida e para o caminho que estás a decidir é hoje. E não dá. Não dá. Não dá para seguir dois caminhos. Só tens duas pernas. Ou vais para um lado ou vais para o outro. Mateus 15:8 diz-nos o seguinte, se quiserem abrir. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu quero dizer que se tu dizes que és cristão, a única doutrina a qual tu deves seguir é a doutrina de Cristo. Não há outra. Porque tudo o resto são preceitos humanos que Jesus aqui condena. Nos últimos dias, algumas coisas aconteceram no nosso país e aconteceram nos espaços públicos. Eu considero que esta foi a única coisa positiva que aconteceu. O que é que aconteceu? É que a religião saiu à rua. A religião saiu à rua. E havia uma tentativa, e continua a haver, de reduzir, de restringir, de limitar qualquer expressão religiosa dentro das igrejas, nos templos, das sinagogas ou das mesquitas. O espaço público deve ser laico. Nós verificamos que a última semana não foi. E por um lado ainda bem. Sabem porquê? Porque nós, como evangélicos, muitas vezes somos limitados na nossa expressão exatamente com essa premissa. E agora já não vai haver razão para nos limitarem nesses termos. Mas, quando nós vemos estas expressões religiosas dos últimos dias, o que é, ou qual é o nosso sentimento? Quando vemos muita gente na rua, quando vemos tanta devoção, quando vemos tanta fé, quando vemos tanta entrega, se quiser, de sacrifício, quando nós vemos uma senhora de idade olhar para uma imagem e a chorar, qual é o nosso sentimento? Olha, eu lembro-me de dois versículos. Lucas 6:39 diz o seguinte, e é Jesus a falar, e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Aquilo que eu vejo é cegueira. Aquilo que eu vejo é ignorância. E eu costumo, ao fim destes séculos todos, de tanta informação, daqueles que dizem que querem ser e são sinceros na sua fé, não poderem ver. Porque há aqui um aspecto espiritual que temos que considerar. É que há cegueira espiritual. Então, qual deve ser o nosso sentimento? O segundo sentimento é aquele que nós encontramos em Mateus 9:36. E é Jesus a falar. E Jesus diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Meus caros, é isto que eu tenho visto nestes últimos dias. Ovelhas sem pastor. Ovelhas que estão cegas, ovelhas ignorantes. E são estas ovelhas que doem e condóem o coração de Deus, dizendo, o próprio Jesus, ele aqui tem uma expressão de compaixão. É este sentimento de compaixão que nós devemos ter quando vemos aquilo que vemos nos ecrãs da televisão. Porque são cegos, meus caros.
E aquilo que deve dizer a nossa oração é de gratidão a Deus para o Senhor. Obrigado porque já me abriu os olhos. Obrigado porque quando eu olho para uma imagem, eu vejo que aquilo é diabólico. Quando eu vejo para uma imagem e vejo um representante religioso a orar a ela, eu sei que aquilo é demoníaco. Eu sei que quando aquilo que eu vejo é idolatria. E tu te desagradas disso. Eu tenho que dar graças a Deus por Ele me ter aberto os olhos. Mas tenho que ter um coração de compaixão por aqueles que ainda têm os olhos fechados. E este tempo que nós vivemos, nas próximas semanas, muita gente vai falar da religião. Não tenham dúvida. Deixem-me dizer, nós vamos ter a oportunidade de testemunhar. Quando alguém nos disser, e vos perguntar, porque certamente já perguntaram, olha, gostaste daquilo que viste? O que é que nós vamos responder? Faz uma pergunta. Olha, diz-me do que é que tu gostaste de ver? Gostaste de ver jovens? Gostei de ver jovens. Gostaste de ver alegria? Eu gosto de alegria. O que é que gostaste mais de ver? Bem, eu gostei de... Eu não vos vou dizer. Eu não gostei de ver aqueles jovens a ler a Bíblia, porque vocês não viram os jovens a ler a Bíblia. Vocês não viram os jovens a fazer coisíssima nenhuma que não fosse uma manifestação de alegria perante um evento. Quanto tempo é que essa alegria vai durar? Não vai durar 3 dias quando cheguem a casa. Porque esse é outro fenómeno que tem vindo a acontecer. É que muitos têm-se dito que são peregrinos, mas não são. São turistas. São turistas. Vamos avançar e vamos então para a questão de viver a vida como turista. Eu não sei, mas quase certeza que diria que vocês aqui todos já foram turistas, nem que seja por um dia. O que é que um turista procura? Procura um lugar aprazível, procura prazer, procura descansar, procura lazer, procura paisagens bonitas, praias exóticas. E fazer turismo é gratificante ou não? Quem é que não gosta? Olha, eu deixo-me dizer que eu gosto. Mas, por definição, um turista é um consumidor público. Ele consome recursos, consome serviços. O que é um turista? Um turista compra aqueles souvenirs todos, aqueles recuerdos, não é? E depois põe lá no frigorífico. Eu escrevo aqui, I love, não sei do que é. E depois há aqueles temas de tinta lata que vão à Croácia e trazem um para entregar aos pais para pôr no frigorífico. Eu não sei, não escrevo lá. Para que é que me estás a trazer isso? Tem recordações, tiram fotografias, tiram verão, coleciona. E depois de passar um dia em Paris, vão um dia para Copenhague, outro dia para Hamburgo, outro dia andam ali a colecionar experiências. Sim, é bom, é verdade. Mas chega. Quando nós olhamos para a vida desta forma, de apenas uma sucessão de eventos, de acontecimentos, se calhar é pouco. Sabem porquê? Porque normalmente o turista nunca é transformado pelos locais que visitou. Ele sempre regressa à sua casa. Eu não sei se vocês já tiveram esta experiência, mas quando está fora e se vê a placa a dizer Portugal, sabe bem ou não? Estamos em casa. Ou então a bandeira portuguesa a estiar. Porque há este sentimento de ligação. Pois é que o turista raramente é transformado nas suas viagens. Coleciona, coleciona, coleciona. E procura sempre um grau de lazer ou de prazer, se quiser. E é assim que muitos vivem a vida. À busca do deleite, da busca do prazer. É mau nós sentirmos bem. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é cuidar com as prioridades. Vejam o que é que Jesus fala numa determinada parábola acerca dos deleites da vida. Em Lucas 8,14 está a falar acerca da parábola da semente que é lançada ao sol. E a determinada altura ele diz, olha, esta semente, no versículo 14, é que caiu entre espinhos, e esses são os que ouviram, e indo por diante,
são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. O que é que Jesus está a dizer aqui? Olha, cuidado. Cuidado com as tuas essências, com as tuas prioridades, quando tu as colocas nos deleites da vida, porque elas vão te impedir de crescer. Elas vão te impedir de dar fruto. E o evangelista João ainda vai muito mais longe. Ele diz o seguinte na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer, isto quer dizer que eu tenho que renunciar a tudo, vender o meu apartamento, vender os meus carros. Não quer dizer isto. Aquilo que quer dizer é não tenhas amor nessas coisas, porque elas não vão permanecer. Deixem-me dar uma ilustração daquilo que significa ser um turista. Havia um americano e ele foi de visita, estava de visita à Europa. Um dos locais que ele foi visitar foi Auschwitz. Auschwitz, como vocês sabem, é aquele campo de concentração nazi onde milhões de judeus foram mortos. E quando ele saiu de lá, ele vinha com uma carga emocional muito pesada. Ele vinha com uma tristeza muito grande. E visitar aquele local é visitar o mal, percebem? É visitar aquilo que pior que a humanidade tem. Eu estava a partilhar isto com um amigo. E ele dizia, olha, eu e os meus amigos lá, pá, vemos um bocado com as nossas emoções abaladas. E ele disse, olha, passou-se exatamente a mesma coisa. Porque ele tinha visitado um outro campo de concentração em Buchenwald. Isso passou-se comigo. Eu estava a sair também daquele campo de concentração. E a determinada altura ouvi um fulano atrás de mim que dizia o seguinte: olha, pensei que seria melhor do que isto. Pensei que seria melhor do que isto. Este fulano tinha visitado um campo de concentração. Ele achava que aquilo devia ser uma animação, ou não sei o que é que ele passava. Mas é este tipo de gente que expressa bem o que é ser turista. Cuidado quando nós vivemos a vida como turistas, porque a vida passa ao nosso lado, sem nós a sentirmos verdadeiramente como ela é, e não só. Cuidado com a deturpação da própria realidade da nossa existência. Bem, viver como turista, viver como imigrante, ou finalmente, viver como um peregrino. Contrariamente aos turistas, os peregrinos têm uma motivação diferente quando viajam. Normalmente eles viajam a pé, percorrem longas distâncias, o seu destino normalmente é um local sagrado. Mas a sua intenção não é propriamente chegar lá rapidamente, mas irem se preparando para estarem então nesse lugar sagrado. Os turistas, quando olham para a viagem quase funciona como um impedimento. Eu lembro que a viagem provavelmente mais longa que eu fiz durou 24 horas. Entre sair de casa e o lugar de destino. Foi uma coisa assombrosa. Aquilo foi tenebroso. Entre escalas, traços de aviões, fechado dentro de... Imagina, 24 horas para fazer um pouco mais de 5 mil km. Aquilo para mim foi bom ou mau como turista. Foi péssimo. Para um peregrino, se calhar ele ia olhar para aquele contratempo, se quiserem, como uma forma de exercitar a paciência. Mas como vocês sabem, essa não é propriamente a minha virtude. Eu tenho um amigo que normalmente quando ele prepara as viagens, ele prepara detalhadamente, com a família. Ele sabe que vai estar ali a terminar a hora, pode lá estar 15 minutos e passar para o minuto seguinte. E está a andar assim. Vocês sabem que eu sou um bocadinho diferente. Já vos contei a história de ir de férias à 1h, à 1h, sem a mulher saber ao menos 10, não é? Já vos contei isto, não é? Já? Querem que eu conte? Não quero, eu vou avançar. Depois perguntei no final.
Mas o T.S. Eliot, ele escreveu assim. O T.S. Eliot é um escritor nobre da literatura. Ele diz assim: olha, tu não estás aqui para verificar, instruir-te, satisfazer a curiosidade ou ser mensageiro de notícias. Tu estás aqui para ajoelhar-te. Esta é a postura do peregrino, que reconhece a necessidade de quebrantamento, a necessidade de ir mais longe na sua jornada, que é bem contrastante com o peregrino, conforme vos dizia. Então o peregrino está nesta procura espiritual, se quiser. E conforme vos dizia, infelizmente aquilo que nós temos visto nos últimos dias não são exemplos de peregrinos, mas são exemplos de turistas, porque não basta pôr um crachá ao peito a dizer peregrino com um número e uma fita. Mas o que é que significa viver a vida como peregrino? Significa ter a consciência e perceber a necessidade de transformação. E uma transformação que não ocorre como resultado do acaso, mas uma transformação que é intencional na sua procura. Por isso é que nós, como cristãos, sabemos que a santificação é um processo. Nós estamos salvos, mas estamos a cada dia a ser santificados. E isto é obra do Espírito Santo, que está em nós. Repara o que a Bíblia nos diz acerca disto. Vem comigo para Filipenses 1,6. Um texto que nós conhecemos muito bem. Filipenses 1,6 diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo. E começa por dizer: olha, tenham certeza disto mesmo. Estejam seguros disto. Que aquele que em vós começou a obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E quando nós percebemos isto vai ser muito facilitador na nossa vida. Sabem porquê? Porque nós, quando olhamos uns para os outros, encontramos e vemos-nos como obras inacabadas. Como produtos inacabados. Mas que estão a ser aperfeiçoados. E quando nós olhamos desta forma, percebemos que nós somos imperfeitos e os outros também são imperfeitos. E é nesta dimensão de imperfeição que nós somos aperfeiçoados. Faz sentido isto? Quando nós reconhecemos que somos imperfeitos, que os outros são imperfeitos, e nós nos ajudamos como comunidade local a aperfeiçoarmos. Porque é por isso também que existe a igreja local. Agora, deixa-me dizer relativamente aos peregrinos. Todas as grandes religiões do mundo têm locais de peregrinação. O Islão tem, o hinduísmo tem, o budismo tem, o judaísmo tem, mas o cristianismo não tem. Eu vou repetir. O cristianismo não tem lugares sagrados. A cristandade tem-nos constituído. No cristianismo do Novo Testamento, que é disso que nós falamos, não há lugares sagrados. E a cristandade é esta perversão do cristianismo, que dota de uma dimensão política, de uma dimensão cultural ou geográfica, usando o cristianismo, mas acrescentando muitas mais coisas. É disso que estamos a falar quando estamos a falar da cristandade. No cristianismo, Cristo é suficiente e nada há mais a acrescentar. Assim, à luz do Novo Testamento, nós temos que perceber o que é verdadeiramente ser peregrino. Qual é a dimensão neotestamentária de peregrino? Vocês recordam-se? Quando Jesus encontrou uma mulher, a determinada altura a conversa foi levada para um tema que tinha a ver com os locais de adoração. Ela disse: olha, vocês judeus dizem que nós temos que ir adorar a Jerusalém. E nós, samaritanos, dizemos: olha, não é preciso, pode ser mesmo aqui. E o que é que Jesus respondeu? Respondeu desta forma: olha, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito
é a verdade. E a partir daqui não há mais locais sagrados de adoração. O local de culto, sabes qual é? O teu corpo. O local de culto és tu. Por isso é que a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então não há locais de peregrinação. Não há este desejo de chegar a ficar mais próximo de Deus num determinado local. E agora, para choque de alguns evangélicos, deixem-me dizer, para mim não há terra sagrada. Para mim é Israel. Israel tem um tempo diferente? Tem. Deus vai tratar com os israelitas, com os judeus de forma diferente? Sim. Mas a Terra Santa, eu não vejo isto no Novo Testamento. Vejo um lugar em que Jesus vai voltar? Sim. Mas a Bíblia nos diz que a Terra é a sua plenitude. Só de Deus. A areia da praia de Salgueiros ou de Lavadores não é mais impura do que a areia de Haifa ou do mar, ou junto ao mar de Morto, ou no Rio Jordão. E às vezes eu temo que muito desta costela hereditária da religiosidade às vezes manifesta-se também num contexto evangélico. Mas isto sou eu a pensar. Não quero fazer ponto de última disto, não é? Então qual é a dimensão neotestamentária do peregrino? Esta visão que se complementa. Em 1 Pedro 2,11, venham comigo até lá, por favor. Eu estou quase a terminar. 1 Pedro 2,11 diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vós observam. E quem é que Pedro se dirige? Dirige-se a alguns crentes. E dirige-se como quê? Como peregrinos e forasteiros. E o que é que ele nos exorta? Ele diz uma coisa muito simples. Sabe o que é ser peregrino? É abster-se do mal. É dizer não ao pecado. É resguardar-se de praticar o mal. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais. Isto é ser peregrino. Não é fazer caminhadas, não é procurar lugares mais devotos que sejam, é abster-se do mal. E se Pedro dá esta nota daquilo que significa ser peregrino, vejam o que é que Paulo nos diz em dois momentos diferentes. Na carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 19. Parece que entra aqui em contradição, mas não. Aqui Paulo diz o seguinte: assim que já não sois peregrinos nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus. Parece aqui que então somos peregrinos e forasteiros, mas não. Somos as duas coisas. Nós somos como peregrinos na medida em que nós nos abstivemos do mal. Mas percebemos que como peregrinos que não somos, nós temos sido adotados na família de Deus. Isso não nos torna órfãos nem estrangeiros, mas torna-nos membros do corpo. Em Filipenses 3,20, Paulo reforça esta ideia e diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. A dimensão e a vocação celestial dos cristãos, dos discípulos, dos seguidores de Cristo, está aqui bem presente. Eu creio que foi a Semana dos Adolescentes que teve o tema com os pés no chão e os olhos no céu, não foi?
creio eu. Isto é muito interessante. Porque esta perspectiva é também a nossa, como crentes. Os nossos pés estão na terra, estão, mas os nossos olhos e a nossa vocação é celestial. Isto vem em confronto com um certo nacionalismo evangélico que muitas vezes nós podemos encontrar. Particularmente nos Estados Unidos. Deixa-me dizer também. Uma herança dos puriteiros. Mas não quero falar muito sobre isto hoje, não é? Então, lembremos, onde é a tua casa? Se tu queres filho de Deus, onde é a tua cidade? Onde é a tua residência? Qual é o teu código postal? Estamos. Então, meus caros, voltando atrás e para terminar. Imigrante, turista ou peregrino? Peregrino nesta dimensão. Vestir-se de mal, perceber que há um caminho de transformação a ser elaborado e trabalhado pelo Espírito Santo que está em nós, lembrando que o nosso futuro é com uma vocação celestial. Como é que tu queres viver a tua vida? E eu dizia, se nós olharmos para a dimensão da vida como uma jornada, lembra-te que quando Pedro escreve isto, ele está a se referir àqueles que já estão a seguir a Jesus. E o convite de Jesus é este. Tal como o próprio Pedro ouviu da boca de Jesus. Na altura, Jesus virou-se para Pedro e disse: segue-me. E Jesus hoje diz: segue-me. A tua chamada é para seguir a Jesus. O que é que vais fazer com o seu chamado? E nesta jornada, escolhe ser um discípulo, um servo, se quiser, um peregrino nesta dimensão de abstermos do mal, olharmos para a frente e pensarmos naquilo que nos aguarda na presença de Deus. Deus abençoe.